tá aqui a nossa conversa de hoje, né? O Flávio ele vai dar uma breve introdução aqui para a gente hoje sobre Longhorn, né? É um armazenamento Cloud Native em bloco para Kubernetes e vocês já devem estar pegando uma dica aí de que a gente vai falar um pouco sobre Minecraft. Então, assim, a gente vai falar sobre storage em blocos. A gente linkou as duas coisas. O nosso Bom, objetivo é subir um servidor de Minecraft até o final dessa apresentação. Vamos ver se dá certo. exatamente. Usando Longhorn. Então vamos lá. O que é o Longhorn? Bom, primeiramente vamos falar um pouco de Kubernetes. Por quê? Longhorn é armazenamento em Kubernetes. Mas a gente tem problemas, né, desafios que a gente tem que passar quando a gente fala em Kubernetes. E o primeiro é exatamente quando a gente fala em armazenamento, o que existe tradicionalmente não é portátil. Bom, um dos maiores benefícios do Kubernetes é ser portátil, mas o armazenamento ainda não é. Então a gente tem esse problema. O segundo ponto é que assim tem um custo muito alto, porque normalmente é baseado em capacidade. Então, assim, se eu tenho 1 tera é o preço X, se eu tenho 2 é 2 vezes o X. Isso daí chega um ponto que é inviável, né? Você não pode simplesmente ter um preço exponencial assim. E o terceiro é que Kubernetes normalmente ele é bem rápido e a lógica dele é ser rápida, mas as soluções que existem normalmente são lentas. E aí, bom, sendo lento tem um menor desempenho, e quando a gente fala em storage, ser lento, ter um menor desempenho, aumenta a chance de risco. É mais tempo que você está processando esses dados, é mais tempo que você está salvando eles, então é mais tempo que você pode ter um problema aí, né? Então, assim, passando aqui para alguns conceitos de Kubernetes, né? Antes da gente começar a realmente entender como é que o Longhorn funciona, é preciso a gente entender como é que funciona o storage pro Kubernetes, né? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma aplicação aqui rodando, né, o nosso servidor de Minecraft, e ele tem 2 pods, né? Imagine que eu tenho 2 servidores rodando, eu tenho aqui o 0 e eu tenho aqui o 1. Né? Como que o Kubernetes entende que eu preciso de um volume para guardar dados? Então, existe um conceito chamado Persistent Volume Claim, né, que é esse que está aqui embaixo. O Persistent Volume Claim ele é uma solicitação de área em storage. Então imagine como se fosse um pedido, né, um ticket, falando para o Kubernetes o seguinte: olha, eu quero uma área de storage de 2 gigas, né? E eu quero que você provisione essa área para mim no NFS, por exemplo. Né? Ou eu poderia falar, eu quero que você provisione essa área para mim num Ceph. Então, o PVC ele vai ser essa solicitação de uma área em storage. Uma vez que você fez o pod, né, fez essa solicitação, o Kubernetes vai entrar, né, na área que está disponível ou nas áreas que estão disponíveis, e aí ele vai disponibilizar ali, por exemplo, 2 gigas ou 5 gigas, quanto você pedir para esse pod, que é o que a gente chama de persistent volume. Né? O persistent volume ele é a área do storage a ser montada nos pods. Né? Então, a área onde os seus dados estarão sendo escritos e também onde eles estarão sendo lidos é chamado de persistent volume dentro do Kubernetes. Esses dois conceitos, né, são objetos do Kubernetes, então assim, são declarativos, né? Você pode ter um arquivo YAML definindo esses ambos objetos com as configurações, com labels e todo o controle que já é bem conhecido do Kubernetes. E um terceiro conceito que não está ilustrado aqui no nosso desenho é o Storage Class, que a gente vai ver hoje também na nossa demo, na ferramenta. É o seguinte, o storage class é um objeto no Kubernetes, né? Ele vai fazer a referência a uma infraestrutura de storage e vai permitir um provisionamento sob demanda. Um exemplo do classe de uso que você pode usar o Longhorn seria para você ter mais disponibilidade. Então, por exemplo, digamos que você esteja no US East One aí, né? E aí você quer ter um esquema de disaster recovery ou até mesmo você ter mais disponibilidade nesse seu storage. Você pode replicar ele para diversas áreas. Então, beleza, a área 1A está mais acessível para tal localidade, do mesmo jeito que a 1B está mais acessível para outra. Você replicando isso daí para várias áreas, você vai ter um acesso mais rápido. Em caso de disaster recovery, bom, não vai ter problema, porque está em múltiplas localidades. E assim, replicação desses pods, pessoal, cara, muito simples. Eu gosto de falar que uma demonstração do Longhorn você consegue fazer em 5, 10 minutos, porque é muito intuitivo, interface gráfica facilita, você vai lá, dá uns 5 cliques, pronto, você já está criando um storage sem problema nenhum. E aí, um segundo uso, vamos dizer assim, que é um brinde, você consegue juntar vários backends de armazenamento em um só. Então, digamos que você tem lá um VMstore no seu disco ou um outro tipo de SAN. Você consegue, no final, juntar tudo isso daí em um só mount, que seria no barra data, barra Longhorn, para ser mais específico. Então, digamos que você tem vários discos perdidos, separados por aí, você consegue juntar todos eles em um só lugar e isso daí facilita na hora de se trabalhar, ainda mais quando a gente está falando de replicar. Juntando num só lugar, você consegue replicar de forma mais simplificada. Bom, então
Estou aqui no meu Rancher, né? Eu quero mostrar para vocês, antes de tudo, antes da gente começar a subir alguma coisa aqui e rodar, eu queria mostrar para vocês que a partir do Rancher, da interface do Rancher, a gente consegue instalar o Longhorn, tá? É muito fácil. Você vem aqui no Marketplace, que já está disponível, e o Longhorn, como é uma solução já da Rancher, né, ele já aparece aqui como suportado e dentro do catálogo padrão. Então, poucos cliques aqui você já consegue instalar ele. Então, eu vou clicar aqui em Install. Bem lembrado. Antes de instalar ele, eu vou criar um projeto para ele, né? Vamos fazer bem organizado. Inclusive, quer explicar o que seja esse projeto, Flávio? Perfeito, perfeito. Projeto, no caso, seria um conceito do próprio Rancher, onde você consegue fazer uma separação, né, de, por exemplo, dos seus aplicativos que estarão rodando dentro do seu cluster Kubernetes. E aí um ponto muito beneficial de quando a gente está trabalhando com um projeto é que você consegue, por exemplo, limitar quanto de hardware vai ser utilizado para aquele projeto específico, sem considerar que ele deixa, digamos, mais limpo quando vai se trabalhar com esse cluster, porque você tem dividido todos os seus projetos. Exatamente. E assim, o projeto, né, ele consiste aqui de vários namespaces do Kubernetes. Então, assim, se você quer organizar os seus namespaces das suas aplicações, dos seus serviços, você cria um projeto, deixa todo mundo ali guardado, e aí você já consegue ter essa organização melhor de namespace, tá? Então, é um agrupamento de namespaces aqui dentro do Rancher. Só para frisar, ele é um conceito do Rancher, tá? Namespace é um conceito do Kubernetes, e o projeto é um conceito do Rancher. Você só consegue ver ele no Rancher. Mas aproveitando que eu tô aqui, eu vou criar um também para o nosso futuro servidor, que irá aparecer em breve. Beleza, então vamos lá subir o Longhorn primeiro. Eu vou clicar aqui em Install e vou pedir para instalar ele no projeto chamado Longhorn. Eu consigo customizar, tá? Algumas questões da instalação dele. Eu posso definir uma registry privada para buscar as imagens dele, né? Eu consigo configurar algumas questões aqui iniciais dele, né? Eu posso setar aqui um endpoint de backup, pode ser NFS ou S3. Você tem várias outras configurações. Eu posso, por exemplo, falar onde ele vai subir o Longhorn. Por exemplo, eu quero que ele só suba em alguns workers, né? Imagina que você tem um cluster de Kubernetes com 10 workers. Você não quer ter 10 réplicas de um mesmo dado, né? Isso aí, você tem uma redundância assim que ela acaba extrapolando o limite do projeto comum que a gente vê assim de cluster de Kubernetes. Então, assim, eu quero subir só em 3 workers, eu quero ter 3 réplicas. Tudo isso eu consigo colocar aqui nessas configurações padrões. Mas eu vou deixar do jeito que tá. Vamos fazer uma instalação simples hoje e colocar ele para instalar. Então, basicamente, você fez o quê? Install, next. Do jeito que você falou. Vocês podem ver que ele já subiu aqui, ó, ele já subiu um CSI. Esse CSI, ele é o que a gente chama de... Ele é como se fosse o driver, né, na verdade, do Kubernetes, para fazer o provisionamento de storage em algum tipo de appliance. No nosso caso aqui, a gente está usando o CSI do Longhorn, mas existem vários outros na comunidade, se você pesquisar para o Kubernetes. Existe CSI de VMware, existe CSI Engine, existe CSI de Ceph, né, existe alguns até de NFS, que são de comunidade. E você consegue ver eles aqui rodando. Então aqui eu tenho um volume, né, provisionado. Ele está aqui com 12 GB, né, porque eu tenho só um nó nesse cluster, um cluster bem pequeno. E aí você consegue ver nessa interface aqui já o básico da sua parte de volumes, né, da sua parte de storage para o seu cluster. Então o que ele criou, né? No momento que eu fiz aquela instalação, ele subiu o Longhorn, né? O Longhorn identificou que eu tenho um nó nesse meu cluster, um worker, né, no caso, e que eu tenho esse tanto de espaço aqui para provisionar para o meu cluster, 12 GB, tá? E aí se eu vier nessa parte aqui de... Opa! Não, pode falar. Eu só ia mostrar que nessa parte aqui de nodes, né, eu consigo ver quais são os nós que compõem o meu cluster. Então eu tenho o meu cluster rodando aqui na Amazon, e aí você tem aqui o tanto de disco que tem disponível, quanto que está alocado, e mais algumas informações, né? Tem como eu editar esse nó, falar, eu posso desabilitar ele para ele não provisionar nenhum volume, eu posso colocar algumas tags, né? Por exemplo, se for um nó que tem SSD, e eu quero subir volume somente nesse SSD por conta de desempenho, tem como eu criar uma nova tag aqui e falar que ele é um nó de SSD, tá? E referenciar lá no Kubernetes, lá no Rancher. Perfeito. Então, assim, esse tag é algo relativamente simples, mas ele traz, cara,
diversos usos úteis. Então, o João falou aí de diferenciar SST, você pode diferenciar até máquinas de funções específicas. Então, pô, esse daqui é para um projeto, esse daqui é para outro, você consegue fazer essa separação. E aí, só relembrando aí um conceito do Kubernetes, quando o João diz nó, é uma máquina. Então, entenda que se ele subisse uma máquina com 2 teras de armazenamento, o Longhorn já teria aí 2 teras para utilizar. Então, isso daí é bem simples de direto, você nem precisa praticamente se preocupar com nada. Exatamente. E aí você pode configurar aqui, a partir dos volumes que você for criando, você pode criar na mão, se você quiser, ou você pode criar através do Ranger, né? O volume vai aparecer aqui, que nem eu já vou mostrar. E aí você pode configurar, por exemplo, um backup recorrente, você pode ver se esse volume está replicado, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou deixar essa interface aberta aqui de lado por um momento, vou voltar aqui no meu Ranger, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na parte de workload, e eu vou criar um novo deployment, tá? Eu tô aqui no Docker Hub só pegando essa imagem do Minecraft Server, tá? Ela é pública e de comunidade, quem quiser dar uma olhada depois, é esse aqui, itzg/Minecraft Server. Vou colocar aqui na minha imagem de container. Eu vou adicionar uma porta, tá? Deixa eu só tirar esse zoom um pouco aqui. Eu vou adicionar uma porta para expor o meu serviço, então eu vou chamar, vai ser um node port, né? É uma das formas de você expor a aplicação no Kubernetes. Eu vou chamar de Minecraft NP, de node port. E a porta do Minecraft, do container, é essa aqui, tá? A porta privada que o container expõe o servidor é essa aqui. E é o que acontece, eu vou pegar essa porta do container e vou fazer um binding dela com a porta do meu nó, do meu cluster, tá? No caso, o meu control plane. E aí eu vou expor essa aplicação na porta 30.001, para que a gente consiga acessar esse servidor. Então aqui, container configurado, vamos passar aqui para a nossa parte de storage, tá? E aí que vem o pulo do gato, né? O que acontece? Eu poderia já clicar aqui em Create agora. Mas é o que acontecer, né? Se eu clicasse aqui em Create agora, esse pod iria subir, o servidor iria subir, só que uma vez que ele morrer, eu não ia ter acesso aos meus dados iriam se perder, né? O meu mundo de Minecraft que foi criado, ele estaria perdido. Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, por exemplo, eu vou criar um Minecraft Server sem storage. Eu vou colocar assim, sem storage. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Beleza? O Minecraft está aqui rodando já, ó. Os deployments estão aqui. O Minecraft Server sem storage. Ele colocou aqui um endpoint, né? A porta 30.001. Né? Ah, beleza. Não, eu consegui entrar. Não, então tá aí o servidor, ó. Aí o meu usuário. Agora aqui em storage, a gente vai adicionar um volume, né? Do tipo Persistent Volume Claim. Então o que acontece? Lembrando lá do nosso slide, né? O Persistent Volume Claim, ele é um pedido de storage, certo? E o que a gente vai fazer? Eu vou falar para ele aqui. Eu quero um volume para o meu Minecraft, né? Então eu vou chamar Minecraft. Ó, tá ótimo. E aí eu vou utilizar um storage class. Relembrando aqui, o storage class, ele é um objeto do Kubernetes que provisiona automaticamente um volume para gente, né? Que aí, quando a gente instalou o Longhorn, ele já subiu um storage class chamado Longhorn, que é esse aqui. E aí eu vou botar um modo de acesso dele de single node, porque, né, single node significa que eu tenho uma única aplicação, um único nó escrevendo e lendo desse meu volume. Existem outras aplicações, né, que é o many node read only e o many node read write, em que você pode ter várias aplicações lendo de um mesmo volume, vários serviços lendo de um mesmo volume e também escrevendo, no caso. E aí eu vou pedir para ele aqui 2 GB, tá? É o suficiente. Aqui eu posso definir algumas outras configurações como nome do volume, mount point. Eu sei que dentro do lado do Minecraft ele pede esse mount point aqui, /data, onde ele escreve as configurações do Minecraft. E basicamente é isso, tá? Então vamos fazer agora do jeito certo. Ah, agora sim, se eu vier aqui em Longhorn, olha só. Ele tá criando um volume, ele acabou de criar esse volume aqui, Minecraft Server, que foi o que a gente pediu. E assim, vocês viram que eu nem cliquei aqui em Create Volume, né? Eu só criei o meu deployment, botei o storage class, ele já criou o volume pra gente. Então assim, se eu quiser ver alguns detalhes desse volume, você pode ver que ele tá aqui no nosso nó rodando. Ele está mostrando aqui como degraded, né? Porque eu tenho outros 3 nós que estavam subindo lá na Amazon, mas que eu parei. Eu deixei rodando só um. Então ele está persistindo o dado somente aqui nesse meu nó. Tem como, né? Se eu subir, por exemplo, mais 2 workers, tem como eu pedir para ele replicar esse dado em mais 2 workers e aí eu vou ter uma resiliência. Mesmo que eu perca o dado aqui nesse nó do meio, eu tenho esse dado replicado aqui nos outros 2 nós, tá? Além disso, eu consigo fazer snapshot, tá? Do meu volume a qualquer momento.
beleza? Eu clico aqui, ele vai fazer um snapshot do estado do volume agora, do jeito que eu tirei. E aí, se eu clicar aqui depois dele terminar, eu consigo fazer um backup, tá? E, por exemplo, salvar no S3 da Amazon, subir num NFS e guardar esse meu dado, tá bom? E da mesma forma que eu posso fazer o backup, eu posso reverter e voltar o volume para um estado anterior que eu defini, beleza? Deixa ele tá terminando de preparar aqui a área. E aí a gente já vai conseguir ver que o servidor agora vai estar persistindo os dados pra gente lá no Minecraft. O Gelins falou, eba, agora eu não vou perder mais o meu mundo. Pois é, Gelins. Então você vai ajudar a gente a construir essa casa aqui, né? Porque está parado. A gente tá precisando de mais de uma mão de obra aqui para agilizar a demonstração. Enquanto meus contratados fazem aqui a nossa casa, eu vou voltar aqui para a gente continuar vendo algumas coisas, né? Então eu tenho algumas informações aqui do meu container. Aqui na parte de storage, eu tenho também eu consigo ver o meu volume, né? O persistente que já foi criado aqui. Só para a gente entender mais alguns conceitos aqui da prática que a gente antes explicou no slide, né? Eu tenho primeiro o meu storage class do Longhorn, que provisiona o nosso volume automaticamente, tá? Ele está aqui configurado. Eu tenho o meu persistent volume claim, onde ele vai pedir um volume para o meu Kubernetes. Então eu falei para ele, eu quero um volume de 2 GB e que tem um modo de acesso leitura e escrita apenas para um nó. É o nosso caso. Tem como eu editar isso aqui, se for necessário. E aí, com o meu pedido, que é o PVC, eu tenho o meu persistent volume que foi criado. Então, assim, o mundo do Minecraft está sendo persistido aqui nesse volume que eu estou mostrando para vocês. Beleza? A casa que o Flávio e o Gabriel estão criando lá agora, ela está sendo persistida aqui nesse meu PVC. Inclusive, a super casa já foi criada. Se você quiser derrubar o servidor para demonstrar. Vamos ver. É uma casa maravilhosa aqui, como vocês estão vendo. Dá para viver. Né? Então vamos matar o nosso serviço aqui agora, né? Mais uma vez. Workloads, deployment. Então eu matei o pod. Ele deu um terminate aqui e automaticamente ele já começou a tentar subir outro, ó. Tá? E aí ele já tá... Ó, eu perdi a conexão aqui, mas deixa o pod terminar de subir. Ele já tá subindo aqui. Se eu clicar aqui, vamos ver se eu consigo ver alguns logs dele. Ó, ele já tá subindo de novo no servidor. E ó, ele já tá com um dado montado aqui no barra data. Se eu vier aqui no meu Longhorn, o meu volume ainda está aqui, tá? Eu não perdi meu dado. E aí é só ele terminar de subir que a gente vai ter a nossa casa lá. Tá aí. Nosso dado persistido, nossa casa não foi perdida. Então, nosso aplicativo foi deletado, mas as informações do aplicativo continuam firme e forte. E era isso, basicamente, que a gente queria mostrar hoje.